Alô, meus amigos do Boletim da Bola, um grande abraço a você que a partir de agora se liga aqui no app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil e uma das emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. Programa ao vivo das 9 às 10 no app e depois às 18 horas no som da Rádio do Hidalgo, da Rádio CWB News, a rádio do nosso querido Capitão Hidalgo. Boletim da Bola, você sabe, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Em nome também da Nil Móveis Planejados, no Campolim e no Iguatemi. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. O aplicativo da Rádio Futebol foi criado pela Virtus.ag. O app Rádio Futebol está em todas as plataformas. Em nome também, aqui do nosso Boletim da Bola, dos vídeos já localizados. São vídeos para as redes sociais. A sua empresa aparece em primeiro lugar, na frente do concorrente e na sua região. E em nome também da comprecar.com.br. Se você precisa vender um carro, o nome é Comprecar. Bem, vamos fazer assim, ó. Sempre na abertura do programa a gente dá um giro pelos portais esportivos. Que você gosta de ouvir. Jabás Duarte. Pois é, sou eu. A gente sempre dá aquela volta, navega nos portais esportivos do Brasil para saber o que ando falando do seu time. De virada, Atlético do Paraná bate o Bahia e se garante nas quartas de final da Copa do Brasil. Botafogo anuncia a contratação de Carlos Eduardo. Corinthians, no último treino do Clássico, William vai jogar. E jovens no meio-campo, o Corinthians está prontinho para pegar o Santos hoje, 9h30 da noite, e eu vou transmitir esse jogo no aplicativo da Rádio Futebol. Coritiba oficializa a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos. Fica sem Henrique contra o Flamengo, Val e Natan Mendes retornam. Flamengo anuncia a saída de William Arão para o Fenerbahçe. Fluminense derrota o Cruzeiro fora de casa e vai às quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras vende mais 37 mil ingressos para a decisão contra o São Paulo. Ricardo Goulart rescinde com o Santos. Camacho e Ângelo devem ser novidades no Clássico. Ele fica. São Paulo anuncia a renovação de Rogério Ceni. Diego Costa, Gabriel e Rodrigo Nestor reforçam o time. Londrina é punido pela FIFA com transfer ban por dívida em negociação com Joel. Nova dupla de zaga do Guarani. Ganha elogios do técnico Mozart e celebra entrosamento em campo. Ponte Preta busca acerto com o atacante do Coutinho, autor de 17 gols na temporada. Alex Teixeira aceita a proposta do Vasco. Esses são alguns dos assuntos que, uma rápida navegada dos portais esportivos, a gente mostra em destaque aqui para quem curte o Boletim da Bola. Boletim da Bola, das 9 às 10 de segunda a sexta, às 18 horas na Rádio CWB News, e também o arquivo fica disponível na plataforma da Virtus para as outras emissoras reproduzirem no ar. Além dos convidados, nós temos a opinião dele, o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Tudo bem, Hidalgo? Um abraço para você, prazer mais uma vez em tê-lo conosco aqui, Hidalgo. Tá tudo certinho por aí? Tá muito frio em Curitiba? Tá frio sim. Daqui um pouquinho o Reinaldo tá convidado para falar do filamento de meteorologia. Aqui tá 12. O Reinaldo tá ali já. Olha lá o Reinaldo aí. Oi, Rei. Estamos te vendo aí, Rei. Alô, amigos, a temperatura hoje em Curitiba será simplesmente de 2 graus abaixo. Primeiro, hoje, o comentário eu deixo de lado hoje, até porque nós temos um entrevistado e gostaria de dizer a ele, você vai fazer a apresentação, de que essa programação, esse programa principalmente, tem se esmerado em buscar assuntos, analisar assuntos pontuais principalmente, e não deixa nenhuma dúvida que essa situação da cobrança
que vem lá de Brasília, ainda não sei que forma vai chegar mais ou vai parar no meio do caminho, mas tenho notado aí o entrelaçamento de toda a classe esportiva, principalmente do rádio de Nordeste para cá. Eu tenho recebido muitas ligações e principalmente gravações. O rádio nordestino está enfurecido também a favor. Gostaria também de saber a proporção nesse instante e o porquê da divisão da Abrace, que eu conheci muito, com várias administrações. Aqui mesmo nós tivemos Vinícius Coelho, nós tivemos Lombardi, o Flávio Adalto veio fazer campanha aqui em outros tempos, e que de uns tempos a essa parte foi rachado algumas federações com a SEB, que eu não sei se a CESP de São Paulo está ligada, acredito eu, pela SEB, mas isso decorrência de um comando de muitos anos lá no Nordeste, por Fortaleza, por Ceará, e que uma pessoa ficou muito tempo comandando, e o corporativismo no Nordeste ficou nessa segurança de dar a eles também um propósito de fortalecimento à comunicação. Nós vamos saber tudo isso, portanto, sem comentários, esse é um assunto importante que nós vamos destacar até pela nossa vivência na comunicação de muitos anos, Zé Jarbas. Muito bem, Dalco. Nós temos aqui o nosso querido Reinaldo Costa, está aparecendo o Reinaldo aí, o Arthur Bernardes, né, nosso treinador internacional, e também o nosso querido Gilberto Costa, que está na Baixada Santista. Mas o assunto é com nosso querido Nelson Nunes. Tudo bem, Nelson? Prazer em tê-lo aqui no programa. Você mora em São Paulo, né, Nelson? Sim, Jarbas, o prazer é meu, um grande prazer de estar falando para o Boletim da Bola, na Rádio Futebol, e reencontrar aqui, mesmo que à distância, meu grande amigo Reinaldo Costa, Gilberto Costa, Capitão Hidalgo e Arthur Bernardes. É um prazer estar falando com vocês. Eu estou aqui em São Paulo e pronto aí à disposição de vocês para a gente falar sobre esse tema já levantado pelo Capitão Hidalgo e outras questões referentes à crônica esportiva em São Paulo e no Brasil. É verdade. Eu vou deixar os companheiros para fazerem perguntas, mas antes, a reunião que você ia realizar com a senadora ou a deputada? Eu não lembro exatamente com quem que você tem uma reunião inicial desse assunto, Nelson. Olha, na verdade, Jarbas, essa questão já vem sendo tratada pela CESP e pela SEB, especialmente, por essas duas entidades, a CESP aqui em São Paulo e a SEB, a Associação de Cronistas Esportivos do Brasil em âmbito nacional, já há algum tempo, porque essa discussão sobre o que está acontecendo em Brasília é uma revisão da Lei Geral do Esporte, a chamada, conhecida Lei Pelé. E essa discussão começou lá no Senado ainda, no ano passado começou essa discussão no Senado, e essa questão da cobrança de direito de transmissão em nenhum momento esteve nos debates enquanto a revisão da lei esteve no âmbito do Senado Federal. O que nos preocupava naquela ocasião era que a revisão da lei ignorava o direito das associações de classe, as associações estaduais, o direito de seguir sendo responsável pelo credenciamento dos jornalistas nos eventos esportivos. O que se propunha na época das discussões? Que o credenciamento fosse feito pelas empresas organizadoras dos eventos. No nosso caso específico do futebol, seria as federações estaduais, a CBF, a Conmebol, e num plano mais abrangente, a FIFA. E aí a gente se mobilizou. Eu não era nem o presidente da CESP ainda, o presidente era o próprio Eric, que hoje é o presidente da SEB. O presidente da SEB era o Márcio, lá da Bahia. O Heraldo Leite, no Rio, pela Sérgio, teve uma grande movimentação e foram a Brasília conversar com a senadora Leila, a Leila do vôlei, a Leila Barros, que era a relatora desse processo. E lá nessa discussão conseguimos, com muito esforço, com muito lobby, com muito trabalho, que esse direito fosse garantido, se não no todo, em parte, porque a lei hoje nos dá direito de 100% do credenciamento. Na nova redação, proposta pela senadora Leila, as associações ficariam com 80% dos direitos de credenciamento e 20% para as organizadoras dos eventos, porque alegavam eles que, sendo 100% da CESP, haveria uma reserva de mercado. E aí a coisa ficou, mas o processo foi para a Câmara dos Deputados, e nessa discussão na Câmara que incluíram
esse item da cobrança dos direitos de transmissão, e a gente está novamente mobilizado para tentar derrubar isso. Verdade. Esse é um pouco do histórico da coisa. Entendi. Reinaldo Costa, a primeira colocação para o Nelson aqui. Por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Nelson, amigo de tantas trombadas por esse mundo esportivo. Fico muito contente em revê-lo, em reouvi-lo. E é uma satisfação saber que você está no comando da Associação dos Correios Esportivos lá de São Paulo, que você faz parte, você é do meio, e como grande jornalista da empresa que você trabalhou, de uma época realmente em que tudo, a gente conversava em off aqui, tudo era diferente, tá? A cor-de-rosa não era cor-de-rosa, o azul não era azul, por aí, mais ou menos. Satisfação em poder ter você aqui. Agora, você fala o seguinte, Nelson, você fala, resolveram incluir. Quem incluiu? Qual a tentativa de se incluir? Aí eu pergunto, de onde apareceu o senhor Felipe Carreiras, do PSB, para trazer tudo à tona e tal, e fazer esse tipo de manifestação contrária, logicamente, às necessidades do rádio? Eu não digo nem do rádio esportivo, do rádio geral, do rádio no Brasil. Como é qual é o interesse? Qual é o interesse? Eu pergunto isso porque o dinheiro que seria arrecadado, eu já estou colocando no passado aqui, porque não vai acontecer nada, né? E serviria para quê? Serviria para quê? É tanta grana assim e tal? Então, incluíram esse negócio no processo e tal de cobrar o dinheiro. Quem? Já diria Luiz Roberto Demúcio. Quem? Um abraço. Então, Rei, você deu nome para os bois, quer dizer, a proposta de inclusão desse item na Lei Geral do Esporte, que foi aprovada pela Câmara na reunião do dia 7 de julho, é justamente do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, uma pessoa que eu não tenho o desprazer de conhecer pessoalmente. Nunca ouvi nenhum projeto dele, nada, e ele realmente incluiu isso, certamente atendendo a algum interesse, possivelmente das federações estaduais de futebol, de quem é das empresas das entidades que eventualmente ganhariam com isso, né? Porque tirando isso, ninguém ganha. Nossa preocupação aqui, enquanto dirigente de classe, especialmente com o mercado de trabalho, porque a gente tem certeza de que se essa lei for aprovada, muitas rádios vão fechar. Porque as rádios, se a gente contar nos dedos, no Brasil hoje, a gente não chega a 10 emissoras que teriam condições econômicas de bancar o pagamento desses direitos de transmissão. E a gente não pode comparar o rádio com a televisão, porque a televisão já paga os direitos de transmissão, pelo simples fato de que o formato de negócio de televisão permite a elas repassar os custos do direito de transmissão para os assinantes do Premiere, os assinantes da TV Globo, desses streams agora que estão passando jogos, a Amazon que está passando jogo. Então, você compra e tem direito de retransmitir, de repassar o custo para o seu assinante. O rádio não consegue fazer isso. Por quê? Porque o rádio é, no nosso entendimento, o veículo mais democrático que existe na comunicação. Porque ninguém precisa pagar nada para ouvir o rádio. Né? E não tem como o rádio cobrar essa audiência. Então não tem como repassar esse custo de um eventual pagamento do direito de transmissão. Além do que, Rei, o rádio, eu insisto nessa tese, o futebol é o que é hoje no Brasil, sob o ponto de vista de profissionalismo, de organização, de receita, de retorno financeiro, por conta do rádio. Porque foi o rádio que, ao longo de 100 anos, sustentou e deu divulgação, promoção, e levou o futebol para os recônditos mais longínquos do Brasil. Hoje, a gente fala assim, quando a gente começa a discutir essa questão do futebol, a gente tem o viés de tentar entender a coisa só pela Série A, pela Elite, mas o rádio não está na Série A e na Elite. O rádio está na Série B, na Série C, na Série D. Como é que as pequenas cidades do interior poderiam sobreviver sem uma emissora de rádio, seja ela no dial, ou seja ela no digital agora, como é a grande tendência do momento? Como é que esses torcedores iriam saber das coisas do seu time se a rádio tivesse que pagar para transmitir um jogo de futebol? Então, assim, eu acho que é um tiro no pé. Todas as junções que a gente podia fazer, estamos fazendo para tentar barrar isso.
Mas vivemos uma luta de interesses, uma luta de lobby, né? Você sabe como as coisas funcionam em Brasília. Nosso medo, inclusive, é que agora, como vai ter o recesso parlamentar, e em setembro o Congresso Nacional praticamente não vai funcionar em função da eleição, porque eles se preocupam mesmo com a eleição, que esses projetos todos sejam votados aí a rodo durante a madrugada, sem discussão, sem debate, sem audiência pública, sem que a sociedade... Nelson, partindo... Desculpa interrompê-lo, só para não perder o fio da meada, desculpa aos companheiros que ainda estarão no programa. Partindo para a parte técnica da coisa, o âmago da coisa aqui, como é que ficou? Você chegou a ler esse processo, essa lei, a regulamentação, a técnica da coisa? Como é que seria dividido esse tipo de pagamento? Por exemplo, uma hipótese. Como é que eu dono de rádio, eu sou dono da rádio tal e tal, eu quero transmitir Flamengo e Palmeiras e quero transmitir Catanduvense e o time do Brejo. Como é que é feito essa divisão financeira? Como é que vai pagar? Para quem que vai pagar? Como é que é feito Como essa regra disso, né? Essa coisa. Isso não tem ainda, Reinaldo. Isso vai depender de uma regulamentação específica caso o projeto de lei seja aprovado, né? O projeto de lei só prevê o direito de cobrança das associações organizadoras dos campeonatos ao direito de transmissão. É como ocorre hoje com a CBF cobrando o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, a Conmebol cobrando direito de transmissão da Libertadores e a FIFA cobrando direito de transmissão dos campeonatos mundiais. Em tese é isso. Mas aí é que a roda vai pegar, porque você aprova o projeto fica aprovado, aí vamos para a regulamentação. Sim. Aí qual é o Zé Mané que vai fazer a regulamentação disso? Né? Qual é? Vão chamar o ministro da Fazenda? Vão chamar quem para dizer o quê? E tal, para ver o que vai cobrar, o que não vai cobrar? Quer dizer, é uma pergunta que não vai ser nem necessária, que isso aí não vai para frente. É verdade. Deixa eu saber do Capitão Hidalgo também. Quando você falou, Nelson, que hoje não se paga nada para ouvir rádio, olha o que está acontecendo com esse mercado nosso aí. Lógico que tem o radinho quem tem o rádio normal de casa, de carro, não paga nada. Mas quem quer ouvir pelo celular tem que ter uma boa operadora. Isso é caro, custa. Então, hoje, para se ouvir um rádio, para se ouvir o futebol, a gente também gasta, nós torcedores, né? Então, de uma certa forma, não tem aí um gasto que não seja desnecessário mais ainda. Hidalgo, a pergunta para o Nelson, Hidalgo, por favor. Nelson, primeiro eu quero dizer que eu não tenho, assim, lembrança de ter um dia conversado com um amigo, mas sei do seu trabalho, meus respeitos, bacana vê-lo também nessa linha de frente, oferecendo resistência e até pelo conhecimento que você tem como nós em relação a esse trabalho que o rádio oferece para a grande população brasileira. Eu tô estranhando, eu já disse isso aos meus queridos amigos e companheiros dessa... E ele já fez, há tempos atrás, se procurarem, ele já deu entrada disso já há algum tempo, eliminando qualquer tipo de proposta. Porque aqui se iniciou, e o Reinaldo um dia desse fez a lembrança, que o presidente do Atlético ele é louco para fazer isso, porque ele recebe muitas críticas, e ele quer saber sempre o porquê. Pô, os caras não pagam nada, não sei o quê, estão no espetáculo e faz críticas. Então ele enveredou por um caminho e dentro da sua... eu diria, idiotice, eu sou contra isso, já falei, e muitas vezes eu contestei, não tem nada uma coisa que ver contra. Ninguém vai comprar a opinião de ninguém. O rádio serve para isso. Ele é democrático, a informação, a maneira com que se expõe, e todos são responsáveis. E aí eu
confesso que eu fui pego de surpresa, porque já existia, dito por ele, e ele esteve na Confederação Brasileira de Futebol. Acho que você deve lembrar, parece-me que com o pessoal da SEB, porque aí depois eu quero que você me fale por que dessa divisão, se isso é bom ou não, e ele conseguiu explicar que o rádio ele é uma propagação de informações, principalmente no aspecto das suas comunidades. Então, eu gostaria de saber, Nunes, a respeito, se já sabe que tem isso, ou procurar falar com o senador, porque eu estou sabendo que o Cajuru já entrou na parada. Me fale sobre isso, Nunes. Capitão Hidalgo, prazer falar com você. Realmente a gente nunca esteve falando pessoalmente, mas você é uma pessoa que eu admiro muito, já admirava como jogador e admiro o seu trabalho aí como comentarista em Curitiba. Temos um grande amigo em comum, que é o seu Edmar Anuzek, que está sempre por aí, e você citou no nome fundamental de todo esse processo, de todo esse trabalho que a gente tem feito, que é o senador Álvaro Dias, que também é jornalista, advogado, jornalista, colega nosso, e que desde o primeiro momento esteve ao nosso lado nessa luta. Quando a delegação de cronistas esportivos esteve em Brasília há alguns meses, foi ele, o Álvaro Dias, que nos recebeu lá, que abriu as portas do seu gabinete para que a gente pudesse ter as reuniões com a senadora Leila. Ele é um dos líderes do nosso movimento, nós devemos muito a ele, e como você disse, eu tenho até aqui escrito, de fato, o senador Álvaro Dias inseriu o artigo 42 na Lei Pelé, a Lei 12.395/11, que é a Lei Pelé, que é a lei que regula o esporte no Brasil. Ele incluiu o artigo que proíbe a cobrança de direitos de transmissão. O artigo é muito claro e diz o seguinte, se me permitir eu vou ler, ele é curto, e o artigo do senador Álvaro Dias diz o seguinte, isso está na lei, não é que a gente está inventando redação nenhuma, está na lei. As emissoras de rádio sempre se notabilizaram por serem as maiores difusoras do futebol. Por exemplo, contribuindo para a popularização dos clubes e divulgação dos espetáculos futebolísticos. O direito de arena, e isso é importante, diz respeito única e exclusivamente à exploração televisiva dos espetáculos ou eventos esportivos, e não às transmissões radiofônicas, que por sua natureza não podem depender de autorização ou estarem sujeitas a qualquer sorte de proibição. Gente, mais claro do que isso é impossível. Então, assim, somente uma revisão do que consta na lei é que permitiria que se pensasse na cobrança. E por isso estão agora tentando essa revisão. E o senador Álvaro Dias, como você disse, ao lado do Cajuru, do Romário, da própria senadora Leila, que era a revisora, a relatora do processo no Senado, estão em conformidade com essa tese do senador Álvaro Dias. Então a nossa luta é por aí, a começar daí. Já existe uma lei que regula isso. Para que mudar essa lei, transformando completamente o espírito dela? Hoje a lei prevê que não se pode cobrar por conta da natureza diversa do rádio em relação à televisão, e agora surge lá o nosso querido Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, propondo essa mudança que é um tiro no pé em todo o meio radiofônico do Brasil. Não estamos falando só de São Paulo, não. Eu represento São Paulo, o estado mais rico da federação, mas certamente os problemas daqui são os mesmos que a gente vai encontrar no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, no Norte, Nordeste, enfim. Ninguém vai ficar livre disso. Ô Nelson, eu sei que sua agenda é muito completa, inclusive hoje, não temos muito tempo, mas o Arthur quer fazer uma colocação também, Arthur. Bom dia, por favor, a todos, boa tarde, boa noite. Nelson, é um prazer estar aqui com você, participando do programa, e, enfim, muito obrigado também pelo seu carinho com todos nós. E eu tenho uma pergunta aqui, eu não sou profundamente didático na área de vocês, minha área é outra, você sabe, mas eu queria perguntar, talvez com uma certa inocência, se existe algum viés político dentro dessa situação, porque a política está nos educando a entender
a enxergar o final da linha e não o princípio dela. O meio é consequência do que vai acontecer entre os dois extremos. Então, eu entendo que o rádio sempre foi, como todo mundo sabe, como vocês já usaram 3 vezes a palavra democrática. Essa palavra democrática, ela é usada hoje de uma forma grotesca, e que muitas vezes democrático não tem nada. Nós somos intimados a fazer determinadas coisas com uma certa intimidação e ameaça. Isso aqui é uma questão, para mim, muito séria. Porque quando você fala de comunicação, você está falando de expor ideias e muitas vezes de fazer com que as pessoas tenham entendimento de determinado conteúdo que está sendo tratado. O conteúdo, comunicação e rádio, ele é extremamente sério, no meu conceito, porque desde menininho que eu escuto rádio, e são vários segmentos. Então, eu queria te perguntar o seguinte, talvez a sua resposta vá me dar assim, uma ideia do que realmente seja o ponto final disso aqui. Será que não há algum interesse político para que nós tenhamos que diminuir a participação, não só financeira, né, porque a gente sabe que todos que trabalham na comunicação têm dificuldades financeiras. Muitos amigos meus que são da comunicação, eles têm que roer o osso para conseguir ter um bom salário no final do mês. Tem que sair por aí fazendo uma série de contatos, trazer pessoas da comunicação para dentro do seu próprio trabalho. E a internet agora é um advento que vem ajudando muito. Então a minha pergunta é essa: você acha que existe algum viés político e por que seria? Bom, para quem não conhecia o Felipe, agora conhece, né? Certamente há. É inegável que há. Eu não saberia apontar para você qual é o interesse disso. Mas o que eu acho é que, além desse interesse político, existe um interesse também, até histórico isso, de as empresas, os clubes, os organizadores de futebol, as confederações, as federações, essas entidades que lidam com o esporte, sempre colocaram objeções ao trabalho da imprensa. Não se percebe, eles infelizmente não percebem a imprensa como um parceiro, como um tripé, uma parte importante do tripé que dá sustentação ao esporte. Seja escrita ou falada, né, Nelson? Uma situação de seríssimas limitações para trabalho em jogos de futebol, da CBF, da Conmebol. Hoje, você, com a questão até agravada pela questão do direito de transmissão, quem não é detentor do direito de transmissão, que paga pelo evento, tem sérias restrições para trabalhar nos estádios de futebol. Hoje a gente tem uma lei, um protocolo da CBF, que permite apenas 12 repórteres de rádio dentro de campo. Você, do meio esportivo, o capitão Hidalgo jogou, e sabe que 12 repórteres de campo é muito pouco. Uma cidade como São Paulo, imagina num clássico Corinthians e Palmeiras, você imaginar que 12, você adaptar essa situação para 12 repórteres dentro de campo é quase que impossível, porque se você tem 2 repórteres por emissora, um em cada metro, você consegue atender apenas a 6 emissoras. Essa limitação já é decorrência desse ponto de animosidade, esse ponto de conflito entre as organizadoras dos eventos e a imprensa, de modo geral. Porque a imprensa é aquela que aponta o dedo na ferida, que mostra os problemas das organizações de campeonato, que critica, que cobra o dirigente. Então, assim, o dirigente ele quer criar mecanismos para manter a imprensa distante. Nunca se viu um dirigente trabalhar em favor da imprensa. Então, assim, isso historicamente, isso não é de agora. Então, assim, esse interesse combinado com, certamente, algum interesse político e econômico, porque alguém vai ganhar com isso, e não é o rádio, não é o torcedor, e não é o futebol. É importante dizer isso, o futebol não vai ganhar com isso, vai perder com isso. Muito. Então, assim, nós estamos no meio de um conflito de interesses, como você bem destacou, e precisamos estar mobilizados para poder fazer frente a isso, porque a gente já tem muita luta aí, a questão do credenciamento, a questão essas limitações que existem hoje nos estádios, elas tinham como ponto de partida as restrições sanitárias da Covid. Perfeito. Havia lá uma pandemia, não se podia cobrir treino, não se podia ir fazer jogo de futebol, os jogos eram com portões fechados. Isso não existe mais hoje.
Todos os jogos de São Paulo aqui hoje têm média de público de 40 mil pessoas. Então, assim, a normalidade, a volta ao normal já ocorreu. Não se exige mais máscara nos estádios, não exige carteira de vacinação. Então, assim, a restrição sanitária que existia e era justificada lá no passado, por conta da pandemia, hoje não se aplica mais. Então, a gente aqui da CESP está numa luta, inclusive, com os assessores de clubes, os gerentes de comunicação dos clubes, para retomar a cobertura dos treinos diários, se não todo dia, pelo menos uma vez por semana, porque hoje todos os clubes em São Paulo treinam com o portão fechado para a imprensa. Você vai para o jogo, o Corinthians agora criou uma norma que nem sequer divulga a relação dos jogadores relacionados para a partida. Quer dizer, você vai para um jogo, vai saber na hora qual vai ser o time escalado e quem serão as reservas, porque você não tem eu só não queria cortar o seu raciocínio já cortando, Arthur. Mas você não acha também que a assessoria de imprensa hoje, ela contribui um pouquinho também para limitar, porque a impressão que dá é que eles acham, eu vejo de fora, que a imprensa ela entra muito, ela é invasiva, entra muito na intimidade do atleta, da comissão, eu estou falando aqui diretamente na minha área. E eu entendo que eles tentam organizar, mas, por exemplo, em determinadas perguntas que se você fizer, talvez você fique limitado depois. Isso é uma forma de também não democrática de você poder exercer sua função. Porque se são 300 jornalistas ou repórteres perguntando, digamos, 300 eu exagerei, mas tem um número limitado. Eu acho que a própria imprensa, estou falando com relação a quem controla o clube, né? Eles limitam muito. Eu acho que teria que ter um pouquinho mais de espaço para que a área de comunicação, no caso os repórteres, os comentaristas, tivessem um pouco mais de liberdade, uma abordagem melhor com os profissionais, porque vocês ficam muito limitados. Eu sei quando estou sendo entrevistado, o cara, é uma pergunta só, é uma só. E isso é muito pouco, porque às vezes você, através de uma resposta que eu dê, dá um gancho para você fazer mais 2 ou 3 perguntas. Aí o meu questionamento é o seguinte: será que até dentro do próprio clube, ou da entidade, não estão limitando muito para que vocês também não tenham espaço para nós, né? Nós, no caso, como técnicos, né, somos limitados a falar porque existe um controle. Eu, sinceramente, eu não concordo muito com isso, não. Sim, com certeza existe essa limitação e assim, os colegas que trabalham nas assessorias de clube, eles são colegas porque são jornalistas como nós, né? Você não põe um gato no forno e não sai gatinhos. Quando você põe um gato no forno, sai gatinhos. Eles são todos da mesma natureza. Então, eles estão lá também atendendo, cumprindo ordens de cima. Aqui em São Paulo, hoje, se convencionou dizer que o que está ocorrendo tem muito a ver com a chegada dos treinadores estrangeiros. E aqui a gente tem os dois dos principais clubes de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, dirigidos por técnicos portugueses, que alegam que na Europa ninguém cobre treino, ninguém dá entrevista, você só fala no dia do jogo, naquela coisa da zona mista obrigatória, que vai o técnico e o capitão, e que eles estão impondo essa regra, esse modelo, esse formato europeu para o futebol brasileiro. Eu não concordo com isso, digo para você com toda certeza de que as limitações que vivemos hoje eram decorrentes da Covid, anterior à chegada dos portugueses por aqui, inclusive. Não sei se no Rio funcionou assim quando teve lá o Jorge Jesus, como está agora o técnico do Botafogo, se também existem essas limitações, mas a gente tem que conviver com isso, e não conviver placidamente, temos que tentar reverter essa situação, né? Temos que tentar brigar. É verdade. As limitações do trabalho da imprensa sempre ocorreram. Hoje elas estão no nível do insuportável. A gente tem trabalhado com umas condições muito adversas mesmo. Deixa eu ver se o Hidalgo tem mais uma colocação. Hidalgo, mas antes de você falar... Hidalgo, antes de você falar... uma sequência. Diga. Está ouvindo, Jarbas? Tô ouvindo. Não, só ia falar que tudo isso está acontecendo, tem eleição aí, esses políticos, eles querem que aparecer de alguma forma, e esse cara achou, esse Felipe. Diga lá, Hidalgo. Olha só. Sempre tive estreito a associação, nunca quis nada a não ser apoio. Reinaldo, Arthur, Jarbas e Gilberto vão saber entender bem isso daqui. Aqui nós tivemos baluartes da imprensa
querendo chegar, querendo, modo de falar, a Associação dos Cronistas aqui do estado do Paraná. E lembro muito bem quando de uma visita ao então nosso querido Jaime Lerner, que nos deixou como grande prefeito, depois governador. Ele é um grande desportista, aliás, coxa branca. Nós conseguimos, através da chegada de Portela, Lombardi e Hidalgo, no seu gabinete, e contar uma história da necessidade de termos uma associação dos cronistas. Impressionante com que eles aderiram a essa ideia e deram a nós um terreno saindo um pouco aqui do centro, a caminho da praia, mas não muito longe, 30 quilômetros, aqui em um bairro chamado Soledad, e que foi construído por todos e principalmente na administração do Lombardi Júnior, que tinha um sonho de chegar a essa posição, até depois chegou na Abrace. Muito bem. Havia uma ligação geral aqui da associação com todos, principalmente todos aqueles que faziam parte da comunicação, todos que faziam parte. Então havia festas, churrascos, futebol, tinha gramado, tinha tudo, foi feito tudo com muito sentimento. Passado uns tempos, e agora eu quero chegar nessa realidade. O atual presidente da federação, chamado Hélio Cury, ele está já indo há 20 anos, mas por que, vocês podem até me perguntar, por que esse rapaz está com 20 anos na administração da federação? Por quê? Aqui existe um absurdo, não sei, Nunes, como é São Paulo. Aqui existe a força da suburbana. A suburbana é muito forte aqui, é uma das principais do Brasil e tem uma ligação direta naquilo que, quando se chega numa eleição, de ter o voto não de qualidade, porque nós tivemos o Curitiba campeão brasileiro, nós tivemos o Atlético campeão brasileiro e outras coisas mais. Mas um voto, o Curitiba só tem um voto e a Liga de Paranaguá vale um voto. Entende? A suburbana tem 44, parece-me 44 ligadas à federação que tem um voto. E tem aquela distribuição natural, porque fala-se em amadorismo, e acho que sim, de entrega de bolas, apoio para gramado, apoio para levar o ônibus às delegações de cada bairro. E aí o cara fica tolhido, o presidente de um time da suburbana, a ligação de não apoiar e sofrer percalços na sua administração, porque aqui é assim, e não se vê assim por desportividade. Acredito eu que no futebol profissional também tem disso, e o cara fica alijado quando ele, presidente, não ter forças para fazer alguma coisa pelo seu time de bairro, vamos dizer. Então, os times profissionais aqui em menor escala, porque tem um voto, perde sempre para a suburbana. Perde sempre. E ele não liga, ele não tem presença física, e aí ele leva críticas. Muito bem. Baseado nisso, e com essa interferência das federações em nossas associações, quando eu falo de Brasil todo, é que começa a ter essa conversa fiada, porque acham eles que a imprensa prejudica. Prejudica o quê? O andamento dentro da sinceridade, ou entende que isso vem um propósito de prejudicá-lo e tirá-lo do comando? Não, nós não temos nada a ver com isso. Os clubes é que votam, mas aqui é uma negociata aberta. E eu sou um cara contundente, e o Hélio sabe disso. Ele, um dia, eu interpelei ele, encontrei com ele, eu falei, por que você está fazendo isso? Você tem um departamento para esperar a escala das emissoras de rádio para vocês darem a liberdade dessa rádio, aquele com 3 ingressos. Por que você quer liquidar com a associação? Porque ele tinha também um problema com aquele presidente. Ele falou, você vai ser presidente? Eu falei, eu não vou e não quero. Só acho que você não deve fazer isso em prejuízo à nossa associação. Você quer ter carinho, apoio, fazendo e tomando essa decisão? Falei assim mesmo, abertamente, né? Então aqui acontece isso,
e o rapaz está querendo novamente se candidatar, vai pôr filho, enfim, aqui está uma aberração, eu imagino, por todo o Brasil. Eu chego então a entender que a mágoa desses que entram no clube, na federação, ou entram nas associações, a presidência das federações, no caso, é de continuidade e nem sempre a imprensa admite isso. Então vem aí fervilhando uma ideia de que a imprensa atrapalha a todos. Claro, dentro daquele propósito que o cara tem. Então, o prejuízo já começou as federações interferindo nas associações, não é, Nunes? Reinaldo, o presidente atual da Associação de Corredores Esportivos do Paraná é o Grayson Assunção, um cara muito ativo, muito combativo, é o dirigente da SEB, ligado à SEB, que trata direto com a CBF em relação a questões de credenciamento. Ele é um cara que trabalha bastante e ele nos relata, assim, muitos desses problemas. Ele tem pouco tempo, viu, Nunes, de imprensa, mas é um garoto bom, sim. Que vocês vivem aí. Aí no Paraná tem uma especificidade que talvez não tenha em outros estados, que é a guerra constante que vocês estavam com o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, que é talvez a pessoa que mais impõe restrições ao trabalho da imprensa, parte para o confronto. Não deve ser fácil para o Grayson aí atuar nesse sentido. Você falou o que ocorre, é isso mesmo, os presidentes de federações muitas vezes se perpetuam no poder, criam suas próprias regras, criam os seus protocolos, os seus mandamentos e segue o baile. Essa questão do voto qualitativo e do voto quantitativo ocorre, acho que no Brasil inteiro. Aqui o Corinthians tem o mesmo peso do time da terceira divisão, é um voto único, não tem voto qualitativo, né? E aqui, felizmente, em relação à Federação Paulista de Futebol, que também vive um mandato já de muitos anos com o Reinaldo Carneiro Bastos, que era vice do Eduardo Zé Fará, que é quase que uma continuidade de um trabalho do Fará e agora com o Reinaldo. Graças a Deus, a gente vive numa relação muito positiva com eles. E eles nos respeitam muito, nos ouvem muito. Os protocolos seguidos no Campeonato Paulista foram todos debatidos com a associação, a CF cuidou desse protocolo. A área de imprensa da federação atende nossos pleitos na medida do possível. Então, assim, vivemos aqui uma relação boa, momentaneamente boa, mas talvez não seja o retrato que a gente pode encontrar em todo o Brasil, e você acabou de dar um demonstrativo aí que no Paraná a situação é completamente adversa, por conta disso mesmo. Em muitos estados, dirigentes que se perpetuam no poder se acham absolutos, né? Eles agem como Luiz XV, assim, o Estado sou eu, né? Eles são absolutistas e só aceitam o que eles... Eu teria uma outra colocação, por exemplo, Nelson, mas chamar aqui o Gilberto Costa nessa hora aqui. Fala, Gilberto, bom dia, Giba, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não, estou escutando, porque, como o Arthur falou, a gente não tem um entendimento maior, mas a gente vê, né? E quando nem todo mundo está preparado pela sua competência para ser mandatário de alguma coisa, principalmente no futebol, hoje é tipo uma vingança, vamos tirar aquele presidente, que não importa quem a gente vamos colocar, nós temos que tirar o de lá. E às vezes também são outros setores. E às vezes, muitas vezes se fala, né, como o Nelson falou aí, Nunes, as pessoas se empossam, e verdadeiramente se empossam, não tomam posse. Eles fazem e não querem largar aquilo dali em hipótese nenhuma. E às vezes, e hoje no Brasil, se tem uma lei que já foi feita, por que se pode fazer uma revisão? Então, hoje, e no Brasil é assim, né? Com uma coisa que hoje é verdade, amanhã poderá ser mentira. E duas mentiras contadas rapidamente se torna verdade. Então, eu estou aqui deliciando esse assunto e gostando mesmo, quietinho aqui, fazendo parte dessa programação, com todos os interesses, né? Todo mundo contando, e quem está se deliciando é quem nos está ouvindo, para saber
tudo o que acontece de verdade. É verdade. Ô, Nelson, você acredita então em que, em razão da exiguidade do tempo, em razão, vem as férias da deputadaiada, vem as férias deles aí e posteriormente as eleições, isso aí vai ser jogado para o ano que vem, né? Eu tenho uma outra colocação para fazer aqui que eu gostaria de saber da sua resposta. Eu só queria saber do Nelson. Nelson, assim, você está com tempo aí, Nelson? Qual vai ser o trâmite, viu, né? Nelson? Porque como o projeto de lei passou pela Câmara, com revisões, obrigatoriamente ele tem que voltar ao Senado. Sim. E a gente imagina que a relatoria vai continuar com a senadora Leila. E para nós seria muito importante, porque a senadora Leila participou de todos os debates anteriores e recebeu a comissão de jornalistas lá em Brasília e aceitou as nossas argumentações orientadas pelo senador Álvaro Dias, de colocar as questões que atendem da melhor forma possível os nossos interesses. Não sabemos ainda se a relatoria vai seguir com a senadora Leila, até porque é desejo da senadora Leila ser candidata ao governo do Distrito Federal. E se ela sair candidata, ela abandonaria as funções dela no Senado e talvez esse processo caia em outras mãos. Sim. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, porque... o que a gente tem que ficar atento é o seguinte, nós temos 81 senadores lá em Brasília. Muitos deles vão sair candidatos. Muitos. Serão afastados. Serão substituídos. Aí vem a preocupação. Mas a preocupação nossa aqui é outra. Porque esses caras, a gente só vê o envolvimento político da coisa. Eu não vou nem citar mais o nome do senador aí, do senhor lá do Pernambuco, e olha que o Pernambuco nos deu Joaquim Nabuco, hein? Nos deu Joaquim Nabuco, mas dá umas outras coisas horríveis também. Eu pergunto o seguinte, não seria o momento, a posteriori, ou seja, depois disso tudo, a gente fazer uma revisão dos conceitos do rádio, o rádio esportivo, no cenário brasileiro e tentarmos fazer o seguinte, nós temos as nossas associações, fortes ou fracas temos as nossas associações. Eu não falo em sindicato, pelo amor de Deus, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto de sindicato. As nossas associações, Associação no Rio, com o Heraldo, com você em São Paulo, e nos 27 estados eu quero crer que tenhamos aí, se não tiver os 27 associações, que tenham menos, para que possamos brigar no sentido contrário, fazer uma reversão da situação, que pudéssemos arranjar senador, deputado estadual, deputado federal, líderes esportivos, elementos de rádio e associações, para quê? Olha a colocação que eu quero fazer. A gente pudesse, através das equipes de esportes, os donos de rádio, mas tem que botar isso na cabeça de dono de rádio, porque a maioria dos donos de rádio no Brasil também mexe com política, que pudéssemos fazer uma reversão da seguinte forma, que pudéssemos chegar com um grupo formado, chegar, por exemplo, numa companhia aérea, numa empresa de comunicação, na rede hoteleira, que pudesse não digo favorecimento da esmola, não, mas que pudesse ajudar as emissoras de rádio que definitivamente trabalham com futebol. Aí você teria que criar um critério para que pudesse diminuir o preço da passagem, que pudesse diminuir o preço da transmissão do futebol, as diárias dos hotéis, o posicionamento logístico das emissoras de rádio, para que elas pudessem voltar com as suas transmissões nos estádios de futebol, para acabar de vez com esse negócio de off-tube, que isso aí é terrível, isso é antiprofissional, isso é anti-tudo. Então, essa organização, ao invés de dizer hoje que vão cobrar os direitos do rádio esportivo, eu estou com a mão na frente da Câmara, desculpa, e simplesmente fizesse essa reversão, que tivesse uma posição a favor de um condicionamento melhor para o rádio esportivo. Eu me lembro, por exemplo, eu passava uma mensagem para o Capitão Hidalgo ontem à noite. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava na Globo e estava em outras emissoras de rádio, que lá no Rio de Janeiro, a gente, quando tinha a seleção brasileira jogando, a imprensa brasileira se concentrava em Copacabana, na Princesa Isabel, ali no Hotel Plaza. Nós tínhamos um andar todinho da imprensa e era cobrada uma taxa, uma mínima diária, para que a imprensa ficasse localizada ali. Isso não poderia ser expandido? O deputado aí do Pernambuco não poderia pensar ao contrário, que esse cara quer palco, esse cara quer holofote, esse cara está ingressando na política de uma maneira nefasta, de uma maneira horrível, e eu não sei quem é que está comandando a cabeça dele, você não deve ter partido dele, tá? Então, alguma coisa que fosse revertido, para provar, inclusive,
o fortalecimento, o engrandecimento da crônica esportiva no Brasil. Nós somos fortes. Diziam antigamente que o rádio, que a comunicação, a imprensa era a terceira força do país, não sei o quê. Então, por aí, você entendeu, Nelson, a minha colocação? Eu entendi, Reinaldo. A imprensa, na teoria, é o quarto poder, né? O quarto poder instituído da nação, né? Mas, infelizmente, assim, eu acho que hoje a gente vive um momento bem diferente, sabe? E aí também temos que fazer uma meia-culpa, né? Houve um sucateamento de muitos veículos, as empresas de comunicação trataram a questão do jornalista profissional também com um certo deslevo, né? Desleixo. Um desleixo. A igreja entrou no meio patrocinando o rádio. Então assim, a gente tem que fazer essa meia-culpa e entender que nós não somos mais aquele quarto poder, como você bem lembrou, no tempo que se cobria a seleção brasileira e tinha rádios do Brasil inteiro acompanhando a seleção brasileira, onde ela fosse, em qualquer lugar do mundo. E hoje, assim, eu tive vendo um levantamento aí de credenciamentos para a Copa do Catar, é baixíssimo o número de empresas brasileiras que vão cobrir a Copa do Catar, evidentemente pelos altos custos do Catar, custos que são irreais para o nosso real, né, irreais para a nossa moeda, mas a gente não vive um momento de auspicioso, não. Assim, a gente tem que começar a reconquistar esse espaço. Eu acho que o trabalho das associações de classes é muito importante para recuperar esse prestígio. Eu falo pela CESP e reconheço que a CESP é uma entidade de 82 anos de história, muito reconhecida aqui, mas até o capitão Hidalgo tocou num ponto importante, a gente mesmo provocou cisâneas entre a gente. Hoje existem, aqui em São Paulo, existem 2 associações de classe. Houve um rompimento e você tem uma associação de cronistas esportivos do interior, que é uma associação. Em nível nacional, a gente tem a Abraço e a SEB. Assim, a partir do momento em que você também cria essas condições, você vai virando um telhado de vidro, né? Então, eu acho importante a união de todos, independente das siglas, dos nomes, importante essa união, o objetivo comum tem que ser a valorização da profissão, a retomada da nossa responsabilidade, o nosso respeito, a retomada dos nossos espaços nos estádios, que estão cada vez mais limitados, da nossa possibilidade de trabalhar, porque a gente precisa fazer entender que a imprensa não é inimiga. A imprensa exerce o seu papel de vigilância, de responsabilidade social, de comunicação com a verdade. A imprensa é o melhor caminho contra as fake news. A imprensa de verdade, constituída, consolidada, é o único caminho capaz de derrubar essa onda de fake news que virou esse inferno na vida da gente, né? As mídias sociais, as redes sociais, se por um lado trouxeram um avanço tecnológico importante, um avanço de comunicação importante, também trouxeram esse problema gravíssimo das fake news, das notícias plantadas, inventadas. Então a gente vive a imprensa verdadeira, né? A imprensa constituída hoje vive sob um ataque intenso de várias formas e de várias frentes. E a gente precisa se mobilizar para talvez um dia recuperar esse prestígio que você lembrou de um passado recente, né? Uma coisa recente, estamos falando de coisa de 20, no máximo 30 anos atrás. A realidade hoje é bem diferente dessa, infelizmente. Verdade. Eu queria, viu, Nunes, dizer a respeito, boas ideias. O Reinaldo é do ramo, muitos anos sabe disso, todos nós que vivemos ao lado da seleção brasileira, antes falando a respeito, porque tem 3 associações maravilhosas e de força nesse contexto que nós estamos de análise, que é a de São Paulo, é do Rio e principalmente, eu diria também, não posso esquecer, do Rio Grande do Sul. Opa, verdade. A do Rio Grande do Sul é uma associação forte. Eles levam aquilo lá a ferro e fogo. Inclusive, Dalva, se você me permite te interromper, corroborando o que você está dizendo, a Associação Gaúcha, ela judicializou essa questão do credenciamento. Ela não aceitou a regra imposta pela CBF, foi à justiça e hoje o credenciamento é feito pela associação por uma decisão judicial. A questão está judicializada.
Então não estou errado em valorizar de Rio Grande do Sul, aliás. Isso causa jurisprudência. Tá certo. E outra coisa, eu sempre disse aqui que o Rio Grande do Sul, né, a postura do povo lá, não sei que está no pé, está lá na parte de baixo, dificultando fronteiras, mas é o estado mais nacionalista que nós temos, e eu coloco isso como exemplo. Somando o que o Reinaldo colocou, Nunes, veja bem, isso a posterior. Vamos falar na frente, acho também que isso não vai dar nada. Eu quero ver como eu vou chegar no Álvaro, viu, Jarbas? O Jarbas está ouvindo? Tô. O Jarbas, estou vendo, Hidalgo. Diga. Reinaldo, Arthur e também o Gilberto. Quero ver se eu trago o senador paranaense, se é possível que ele fale nesse momento, a respeito daquilo que ele já, há tempos atrás, e que é um mote para a nossa defesa com a lei federal que ele já deu como argumento. Gostaria de falar com ele, colocando nesse programa, que esse programa levanta a bandeira mesmo. Aqui não é falar nesse momento de tática, de jogo, tem a hora de falar. Aqui nós estamos no lado pontual, nós precisamos melhorar o futebol brasileiro. Outra coisa em relação ao que o Reinaldo está dizendo. Vocês mesmo das associações, né, as emissoras que precisarem fazer as transmissões fora, nesse hotel que disse o Reinaldo, e tinha também aquele do Novo Mundo lá do Flamengo, também era um Hotel Novo Mundo, Hotel Everest em Porto Alegre. Everest no Rio Grande. Então, fazer uma lista do seguinte, as emissoras que fossem fazer os jogos, elas, na permuta ou na diminuição de valores, divulgasse onde estava. Olha, a delegação da rádio, vamos dizer, CWB News, APP, Futebol, nós estamos aqui no Hotel Everest em Porto Alegre. E assim outras, qualquer que fosse a cidade, com dados do hotel, que concentraria, acho até bacana, até faria uma ligação da imprensa, né, geral, todo mundo se vendo, conversando, porque é muito bonito. Outra coisa, por experiência, ontem eu contei uma história aqui, anteontem, sobre a defesa que fazia o Ricardo Teixeira, através também do Eurico Miranda, quanto o Reinaldo teve em muitas outras viagens também, como Jarbas, a defesa que se fazia às emissoras de rádio. Nunes, nós éramos um total de 17 emissoras em todo o país e ficávamos lá numa bancada toda, cada um gritando o gol de uma maneira, mas nós estávamos presentes, valorizando o futebol brasileiro. Não tem veículo melhor que abre uma hora antes, termina uma hora antes, divulga tudo, do que o rádio. Custaria caro se tivesse que pagar as emissoras de rádio. Mas a defesa que eles faziam. Um dia desse eu estava ouvindo o atual presidente, o baiano, acho que é de Nelson o nome dele, ainda não firmei aí o nome dele, que ele está louco, mas está querendo que acabe tudo isso, para ele interagir e pedindo e querendo criar uma ideia da seleção ficar mais próxima ao nosso público. Olha o que eu estou falando, que eu ouvi ele falar. É simples. Edinaldo Rodrigues. Essas nossas associações chegarem na CBF, chegarem e perguntarem. Nós nunca pagamos Libertadores da América. Eu cubro desde 75, 76, fui fazer aí, o Reinaldo estava em Tóquio com o Flamengo em 81, tivemos em 83 e outras coisas mais. Não se paga. Copa América, não se pagava. Aliás, dava-se valor, sim, dava-se valor àquelas que atravessavam o Atlântico. Sempre. Todas as emissoras que fizeram Copas eram valorizadas perante a própria Confederação Brasileira de Futebol. É uma ideia futura, não esqueça isso, Nunes, é uma ideia futura se ele quer ter aproximação, né, do povo brasileiro, traga as emissoras de rádio para os jogos. Hein, Reinaldo? De uma forma, como vou falar democrática, como vai crescer o sentimento, novamente, eu diria, do desportista brasileiro. Olha, seu detalhe de uma conversa que nós temos aqui, né, Reinaldo? Por muito que se cobre, ou por pouco que se cobre, por parte de sei lá quem vai ter o direito de cobrar, vai ser muito para as emissoras de rádio e pouco para o cofre deles. Essa é que eu não consigo entender. Vai ser muito para a emissora de rádio que, olha,
sua para poder vender uma cotinha de publicidade e tal, América, estou falando de Rádio Itatiaia, estou falando de emissoras grandes. Não é hora de vender uma cota, não. Para a emissora de rádio vai ser muito pesado. A gente nem sabe quanto vai ser cobrado. Mas para os cofres de que vai receber é muito pouco. Eu não sei qual é a vantagem que esses cabeças de bagre têm em querer criar uma situação dessa aí. E o pior, que já foi dito aqui pelo presidente da CESP, o nosso Nelson Nunes, o nosso senador Álvaro Dias criou na Lei Pelé o artigo 42 que cobra da televisão, que não tem nada a ver com rádio. O rádio está isento, o rádio está fora disso. Já existe essa lei. Aí vê esse senador, que eu não vou dizer o nome dele aqui, do PSB, querer palco, querer holofote para dizer que vai cobrar. Isso puxado pelo presidente Petralha lá, do Atlético do Paraná, lá de 10 anos atrás, 15 anos. Eu não entendo certas coisas no futebol, viu? Ô, Nelson. Tá muito mais do que mostrado, evidenciado nos 100 anos de rádio, que o futebol do Brasil surgiu graças ao rádio. Surgiu não. O crescimento, o desenvolvimento, a amostragem do futebol foi graças ao rádio. Verdade. Foi tão graças ao rádio que a maioria dos jornalistas esportivos da televisão saíram do rádio. Grande verdade. A maioria saiu do rádio. Nelson, para encerrar, como é que vai ser o assunto daqui para frente? O rádio... Como é que vai ser, Nelson? Com o advento da rádio web, né, generalizando a rádio web, o rádio hoje é um núcleo de subsistência de muitos jornalistas. E não tem mais espaço. Eu sou um homem de jornal, um homem de imprensa escrita e de imprensa impressa. Não tem o mercado de trabalho. A gente não tem mercado de trabalho para a imprensa escrita hoje. O advento da internet sucateou as redações de jornais impressos, a venda de jornal despencou, o custo do jornal, do papel jornal dolarizado ficou inviável para muitas empresas. Muitos jornais fecharam nos últimos anos. Vou pegar uma lista aí de 10 anos para cá, mais de 20 jornais fecharam. Revistas esportivas. As revistas acabaram, a Editora Abril acabou. E o grande foco hoje dessa gente que está aí no mercado, no desvio, é o rádio. E nem digo que é para sobreviver, porque muitos trabalham apenas pela subsistência, que é para manter-se vivo no mercado, para estar numa vitrine, para poder falar para o seu público, para poder se manter vivo. Então, se você acaba com esse canal, se você acaba com isso, você vai matar o jornalista, literalmente. Quer dizer, gente que já não tem onde trabalhar hoje na mídia impressa, nas grandes emissoras de rádio, nas grandes emissoras de televisão, e está vivendo, subsistindo nesses pequenos núcleos de trabalho, deixaram de trabalhar. É uma preocupação muito grande. Se fala em reserva de mercado, isso não é reserva de mercado, isso é sobrevivência. A gente precisa sobreviver de alguma forma, né? E eles não estão vendo isso, o deputado não está vendo isso. É verdade. Bom, o que me leva a crer que esse senador aí do Pernambuco entrou com essa... que esse senador entrou aí, ele tem alguma coisa por trás política, que eu não consegui entender, não consegui enxergar qual é o favorecimento político que poderia trazer para o partido dele, para ele próprio, o senador, num ano de eleição, com relação a essa retomada de posição de que o rádio deva pagar as transmissões esportivas. É um negócio que eu não consigo visualizar, não consigo entender, né? Bom, por onde anda Jarbas Duarte? Ô Nelson, muito obrigado pela sua participação. Falei com ele, Rei. Ele está nos ouvindo, está deixando a coisa andar. Ele, como diretor, diz que está ótimo, hein? Então tá certo. Acabou, hein? Então vou lembrar meu tempo. Vou lembrar meu tempo de apresentação de balancei aqui. Fica à vontade, Rei. Uma conta da situação. Jarbas, fica aí, dá uma chance para mim aqui. O Nunes sempre está gostando da vida, né, Rei? Nós vivemos essa vida, nós temos noção do que é o que é a dificuldade, né, disso daí. Capitão, por isso que eu fiquei quietinho, só deliciando esse produto aí, e às vezes a gente tem umas tiradas que, como o Reinaldo falou, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. É a mesma coisa você ter que vender tua garagem para ir comprar um carro. Aí o cara, né? Então, é complicado. É verdade. Antigamente, quando você se for...
Oi. Não, só para falar, isso que nós estamos falando é o sentimento do radialista. Eu sei, é o sentimento do comunicador. Não é só falar do gol do centroavante ou não. Você tem que estar inteirado nessa situação, né, Capitão, no Morro da Nova Sintra, eu saía de casa, eu ia para a praça para catar alguém que estava com o radinho para eu escutar o jogo, porque não tinha televisão, não tinha nada. E você ficava ali, o cara estava sentado com o radinho, você ficava do lado dele, escutando, e às vezes tu pegava os garotos que era mais... eles colocavam, abaixavam e colocavam no ouvido, né? Para você não escutar, que só queria ele. Então a gente brigava com todos eles. O egoísta. Então, quando o egoísta. Está me ouvindo agora, Reinaldo? Estamos ouvindo, agora estamos ouvindo. Agora sim. Eu fiquei fora do ar, o meu microfone foi bloqueado como... Não entendi o que aconteceu aqui. Mas vamos tocar o barco aqui. E quando o cara lá de Pernambuco. E quando o Reinaldo falou, você se formava, né, no jornalismo para escrever, você saía à procura de uma boa caneta, né? Verdade. Lá em Pernambuco nós tivemos, né, Rei Jarbas Vasconcelos, esse era Ivan o nome? Lima. Ivan Lima, Barbosa Filho, nós tivemos Miguel Arraes, nós tivemos grandes nomes lá, parece um ignorante aí a serviço do rádio. Verdade. Pensa que o cara acaba perdendo a eleição. Agora, esse cara que está falando aí do Pernambuco, pode ver, ele vai ter mais 4 anos. Aquela que o senador entra, fica 8. Então, aquele que tem 8, ele briga agora porque sabe que não vai perder. Ele sabe que não vai perder. A gente conhece a Laia, né? A gente conhece o Nelson, está preparando a festa de Natal da CESP final de ano? Olha, Reinaldo, a gente vai fazer esse ano, pela primeira vez nos últimos 2 anos, uma festa presencial de novo, vencido esse fantasma da pandemia. Vamos retomar a entrega de prêmios da CESP e ela já tem data marcada, vai ser no dia 30 de janeiro de 2023. Opa! Levamos para janeiro por conta da Copa do Mundo em novembro, dezembro desse ano. Lógico. E será no Museu do Futebol e já Pacaembu. Para vocês todos estarem presentes lá com a gente no Museu do Futebol para a cerimônia de premiação dos melhores do ano. Opa, vai ser. Então, Museu do Futebol, é isso, Nelson? Hein, Rei? A associação dava até um carro, né? A associação sorteava um carro no jantar, lembram vocês? Eu lembro que eu fui no jantar desse, tinha até carro, né? Patrocínios bons. Esse é a amostragem do valor da nossa associação aí dos cronistas de São Paulo. Sempre foi uma marca, né? Sempre foi uma marca. Que bom, estamos de volta. Encerrando minha participação aqui, se me permite, fazer uma referência como as coisas são incoerentes, né? Esses deputados pernambucanos aí estão propondo essa questão que a gente debateu na última hora aqui, justamente no ano em que a radiodifusão no Brasil completa 100 anos. Faz 100 anos. A primeira transmissão radiofônica no Brasil completa 100 anos e esse cidadão está dando de presente o centenário da radiodifusão no Brasil. Ele quer trocar o C pelo S. Pois é. Isso é ignorância. Mas eu quero fazer um parecer aqui. Eu quero defender o senador. Eu já estou colocando deputado. Você sabe por que ele causou tudo isso e tal? Porque ele é surdo. Não tem ideia. Deve ser, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A ideia do Capitão Hidalgo de debate. Quando ele acha que rádio é o rádio e o cúbico, aquele osso do braço. Ô, Nelson, daqui para frente, como é que vai ser? O que a CESP vai ter? Reunião com quem? Como é que, só para a gente ter uma ideia. A mobilização que a gente está fazendo agora é cada representante estadual se aproximando dos seus senadores, né? Porque essa coisa vai ser votada no Senado, né? Como o Giba falou, são 81 senadores. Né, que é pouco, né? Que são poucos senadores, devia ter mais, né? Muitos deles vão se afastar e abrirão caminho para seus substitutos, que a gente mal conhece, né? Isso também é preocupante. E não sabemos se isso vai ser votado agora, porque isso pode ser adiado. A senadora Leila, como relatora, pode sentar em cima do processo e falar: não quero me desgastar, vou ser candidata ao governo do DF,
Isso também é importante. A gente não sabe. Nosso medo, eu repito, e preocupação, é que isso seja incluído naqueles Bumba Meu Boi do Senado, que vota as coisas de 3 da manhã, 4 da manhã, ninguém nem leu. 3 da manhã. E vota com informação. Ô, Nelson, o problema é o seguinte, né? Ô, Giba. Esse trabalho aí, vamos ver, eu sou a favor ou contra? Aí os assessores falam, se tu for contra, você vai vai ter bastante voto. Se você for a favor, você vai queimar seu filme. Ela fala, então eu sou contra. Ela não quer saber o que tem de bom, o que não tem de bom. Infelizmente é assim no Brasil. Né? É verdade. Reinaldo, vamos abraçar aqui o Nelson, que tem uma agenda intensa hoje. Viu, Reinaldo? Eu imagino o trabalho dele lá na CESP. Um abraço para Ana Marina Maioli, foi minha produtora lá na Rádio Record, uma profissional de primeira grandeza. E eu abraço, Aninha. Ela tem o seu valor na Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Nelson, qualquer hora eu vou ir tomar um café na Paulista, hein? Por favor, sintam-se convidados. A gente está de braços abertos para receber vocês lá. Legal. E Dalgo, também para fechar? Final, aí? Vou fazer uma pergunta final, Nunes. Por que favor. ponto, de que maneira eu posso ficar aqui imaginar essa divisão de abraço com a SEB, Nunes? Olha, capitão, isso foi uma dissidência de interesses diferentes lá na condução da Abrace. Eu não participei desse processo, não estava nesse processo, já é uma coisa que tem quase 10 anos, ou talvez um pouco mais de 10 anos. Como você disse, a Abrace era a mesma entidade nacional, a única entidade nacional que representava os cronistas. Você lembrou que o Flávio Adalto, aqui de São Paulo, foi um dos presidentes da Abrace, num período em que ela teve uma grande pujança no cenário nacional, mas houve lá uma cisão, uma discordância e decidiu criar uma nova associação, um novo caminho. A legislação permite que se criem tantas quantas forem necessárias associações, não há um limite para isso. Né? Como disse o Reinaldo, somos sindicato, nós não temos o estatuto de sindicato, são associações livres, todo mundo pode abrir uma associação livremente, e se decidiu lá no passado, por uma questão de conflito de interesses com a presidência daquele momento. Ideologia nenhuma, né? Oi? Ideologia nenhuma, era só briga política, ideologia nenhuma. Eu não sei, eu confesso para você que não sei te responder isso, mas parece que havia uma dissidência em relação à figura do presidente, à condução do presidente, e se decidiu criar uma outra associação, e hoje a CESP, as associações estaduais tiveram o direito de escolher a qual entidade se filiar, e a CESP, desde o primeiro momento, na gestão do Luiz Ademar, aqui em São Paulo, decidiu caminhar ao lado da SEB, rompendo com a Abrace. E hoje as duas entidades subsistem, fazem um trabalho semelhante, e, como eu disse, nesse momento que eu estou recém-assumindo 3 meses de mandato, 100 dias de mandato, eu não quero pregar a discórdia, eu quero a união de todo mundo para a gente lutar, porque temos interesses em comum que falam mais alto do que esses interesses particulares de uma associação em relação à outra. Eu acho que a gente deve unir forças para brigar contra o nosso verdadeiro inimigo, que a gente está muito claro quem é hoje, né? Não são os próprios jornalistas que são inimigos uns dos outros. Nós temos um inimigo declarado lá em Brasília e precisamos lutar contra ele. Verdade, Nelson, obrigado, foi muito gentil a sua presença aqui, esclarecedora bastante, para que todo rádio esportivo aí que curte aqui o futebol ao vivo, nosso aplicativo, já tem ideia, passaram aqui 222 mil internautas ouvindo a gente, e foi muito esclarecedor. Obrigado, Nelson, um abraço. Um abraço, Jabas, eu agradeço e espero todos vocês lá então no dia 30 de janeiro do ano que vem, 2023, no Museu do Futebol, a partir de 19 horas, a nossa festa de fim de ano, festa de premiação dos melhores do ano da CESP, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Um abraço, Nelson. Um abraço. Bom, acho que isso, Hidalgo, foi bastante esclarecedora, mas a gente entende que tem muita coisa para acontecer ainda, né, Hidalgo? Olha, eu estou tranquilo, confesso para você que eu estou tranquilo, porque aquilo que eu já tinha dito aqui semana passada sobre o conhecimento que eu tinha dessa lei já
pelo senador Álvaro Dias. Eu vou me empenhar, meus amigos, eu quero ver se eu consigo e se ele pode falar a respeito. Nós estamos em momentos aí de eleições, né? E o Álvaro vai ser candidato novamente ao Senado, porque eu estou sabendo. Até apareceu ontem o nome do Sérgio Moro por aqui, mas o Álvaro tem um serviço de muitos anos, né? Bem, isso é outro assunto, mas ele que lançou isso e esteve ao nosso lado, principalmente lá no Rio de Janeiro, dizendo sobre essa lei, ele merece toda essa consideração e ele vai contar mais detalhes, porque vocês leram o que o Nunes já disse, que está escrito na lei que foi determinado. É o trabalho que fazem as emissoras, as suas comunidades. É isso aí, fim de papo, né? Gostei muito. Aliás, esse programa, como diz aí o Arthur Bernardes, né? E o Gilberto, esse é um programa que mostra não só o meio-campo, se é bom ou não, se o ponta-direita vai no fundo, se cruza errado, mas tem muita coisa na história de quem já viveu e conviveu nessa área, que muito me orgulha, hein? Que muito me orgulha. E quero dizer mais, aqui existe uma ideia, Jarbas, já que está falando disso, eu tenho muitos amigos que sabem da minha contrariedade a essa situação da federação, que gostariam de me ver no comando da presidência aqui. Eu não tenho nenhuma vontade para isso, eu tenho a minha idade, estou chegando a quase 80, né? Eu estou chegando quase 80, eu vou ficar aqui no domingo ouvindo um cara da Suburbana ligar para mim que não tem bola? Não vou entrar nessa, mas acho que o que é justo agora, é justo, né? Por falar em quem tem bola, estar com vocês, fala. E por falar quem tem bola, eu ainda vou ouvir, e pago para ouvir, se preciso for, um debate entre o deputado do Pernambuco, que voltou à baila aí com esse negócio da cobrança de direitos da rádio, com o senador Álvaro Dias. Eu gostaria de ouvir. Vai ser um massacre. Nossa, ia ser bom demais. O que o Álvaro fala é a categoria dele, é sacanagem. Brincadeira. O conhecimento político, o conhecimento profissional do Álvaro Dias, meu candidato, foi. Eu sou fã dele, empresário, advogado, não dá para comparar. O nome já fala, né, Rei? Eu quero ouvir o Álvaro todos os dias. Álvaro! Lógico, verdade, eu quero ouvir o... Pô, vai ser um massacre. O Arthur aí. Vai ser um massacre aí com esse deputado aí. Fala, Arthur. Fazer o quê, né? Fala, Arthur. Vamos encerrar, Arthur. Arthur só ficou na escuta hoje aqui, né, Arthur? Não, rapaz. O Arthur teve uma intervenção maravilhosa aí. Opa! Olha lá. Olha o time que ele torce lá atrás. Eu ia dizer isso. Aliás, eu ia dizer isso. E só aqueles livros lá em cima. Olha os livros lá em cima. Não, claro, gente, olha só. A questão de política, né? Política, e tudo envolve política, em tudo. Não tem um segmento da nossa educação, da nossa sociedade, que não tem algo com política. Então, eu vejo assim, que eu estou aqui, eu e Gilberto toda hora fala com muita propriedade, que nós estamos adquirindo um bom aprendizado. Porque quando a gente está do lado de lá, dentro do campo, trabalhando, nós temos uma ótica. Quando você vem para o lado de cá, que é o que deve estar acontecendo com vários atletas aí... Mas você falou bem, Arthur. Comentando, ele vai começar a entender o que significa comunicação. Comunicação é uma coisa muito séria, gestual, verbal, seja o que for. E o futebol é a arte da comunicação corporal, e as pessoas ainda não perceberam isso. E quem traduz isso é quem está lá em cima. E isso é muito importante. Mas tem um detalhe, Arthur, nós aqui... No lado nós somos éticos profissionais, no outro nós somos políticos, a gente engana. Não, eu entendo, por isso que eu estou dizendo, o viés é muito amplo, por isso que a minha pergunta para ele foi sobre isso. Tem algum viés político? E sempre tem alguma coisa, não tem sempre um detalhezinho aí que a gente desconhece. Mas... Isso que eu sempre falo. Quem faz, só para dizer, quem faz rádio no imediatismo, brinca de televisão. O rádio é fantástico, é na hora ali. Pá! Televisão você brinca, gestual, dá risada ou não, a tua gravata tá ruim.
O Hidalgo hoje está com a gravata tombada. Estivéssemos no estúdio de televisão, o diretor do programa já ia entrar aqui no retorno. Para, você está falando muito. Para, muda de assunto. Já tá indo, para, muda de assunto. Chama o Gilberto Costa, para de falar. Mas o Reinaldo, o Jarbas tem um pouco disso, né? Dessa televisão. Ele mandou tirar o quadro do Jarbas, pô. Do Arthur. Eu já mudei de lugar aqui umas 300 vezes. Eu achei um aqui agora, tá Ô, Renato, o que tem atrás de você? É sensacional. Tá aqui o Arthur, meu neto tá aqui com o meu... ele quer mostrar. Deixa eu ver. Cadê ele? O cachorrinho. Você sabe que meu filho tem duas. Dessa raça aí. Cara de malandro, hein, Ricardo? Shih Tzu. Reinaldo. É um trabalho. O quê? Cara, pelo amor de Deus, isso aqui é terrível. Isso aqui Aí eu vou dizer uma coisa, hein? Molequinho aqui é fogo. O papo tá tão bom, ó, que o Nunes nem foi, tá ouvindo? Olha o Nunes aí. Isso aí, Ô, Nunes, da próxima vez que você participar, dá uma fechada naquela janela lá que o Jarbas ia falar. Deixa eu explicar pro Nunes. Deixa eu explicar pra você o que acontece aqui. É que o Jarbas ele faz uma amostragem de todo mundo aqui no vídeo, então ele quer um estúdio bem planejado e tal. Pô, o Arthur Bernardes foi na Champs-Élysées, adquiriu um quadro por $150 mil do Leonardo da Vinci, colocou no estúdio para ele, para fazer o programa. O Jarbas foi lá e mandou tirar o quadro, pô. Tira esse quadro aí. Pô, que conversa é essa? Pô, a luz tá atrapalhando. Meu Deus do céu. Ele tirou o sol, a naturalidade do estúdio do Arthur, o sol entrando pela janela, bonito, radiante e tal. Ele falou, pô, pode ficar bonitinho, Nelson. Que lâmpada é essa aí atrás? Que lâmpada é essa aí atrás? Eu percebi esse rigor dele, viu, Reinaldo? Logo no começo, ele já reclamou. Tem um cachorro latindo, era o meu, mandei minha mulher tirar o cachorro. Tá vendo? Você viu? Pô, ele é um diretor chato. Ô, Reinaldo, ele mandou você apagar a luz que ficava em cima do teto. Mas vambora. Apagar a luz do teto, mas não era a luz em cima do teto, era a minha careca que estava refletindo. Não tinha jeito de... Bom, vambora então. Vambora, obrigado mais uma vez a todos aí. Muito legal mais uma vez um programa com vocês. Aqui é o nosso Boletim da Bola. Um abraço, gente. Até amanhã, 9 da manhã. Hoje tem futebol, hoje tem Corinthians e o Santos jogando, 9h30 da noite. E nós vamos transmitir aqui no aplicativo do Futebol ao Vivo. É isso aí. Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Tchau.